sou Marcela Sandin, eu tenho 37 anos, eu sempre esqueço a idade, 37 anos. Sou mãe da Ana Luísa, de 20, e da Giovana, de 9. Né? Sou vó, recentemente vó, tem 2 meses a Lua. Sou psicóloga perinatal. Sou formada há 12 anos, né? E atuo há 12 anos. Mas com maternidade, perinatalidade, eu atuo conscientemente desde os 7 anos atrás. E eu falo conscientemente porque antes eu já atendia mulheres mães, mas não me dava conta dessas necessidades que surgem, né, no caminho aí da maternidade. Com 16 anos, né, eu tive a minha primeira relação sexual, que foi a relação que eu fiquei grávida a partir dessa relação. Né? E eu não descobri muito bem, não foi muito uma descoberta que eu tenha feito, né? Eu tinha uma amiga que morava na minha casa, e essa amiga, né, conversando comigo, e aí falando o que tinha acontecido, e eu não lembro muito bem como que foi nesse processo, mas ela falou da importância da gente ir num posto de saúde. Então nós fomos, né, de um bairro quase a outro bairro andando, né, conversando para ir nesse posto. Chegou no posto, eu fiquei com muita vergonha, muito medo, sem entender muito bem o que eu estava fazendo ali, meio descrente de estar grávida, né? Será que eu estou, será que eu não estou? E meio que eu ignorei aquela informação e voltei, né? Não tive coragem de entrar para ser assistida pelas pessoas do posto. E aí, nisso que eu volto, né, já tiveram outras situações de sentar à mesa para almoçar e perder a fome, ficar enjoada, né? E aí minha mãe chega e faz assim, me chama para conversar, e aí eu vou até o quarto, né? E eu fico morrendo. Agora é um riso, mas assim, é desesperador, né? Ela me chama para conversar, e aí a gente senta à cama, e eu lembro da cena. Minha mãe, o meu irmão, que é mais novo do que eu, na época eu tinha 16, ele tinha 12 anos. Acho que era isso, 11, 12 anos. Nós 3 sentados na cama, e ela pergunta assim, Marcela, você fez alguma coisa? E aí eu, morrendo de vergonha, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo, me cubro com lençol dos pés à cabeça, balança a cabeça que sim, morrendo de vergonha. E aí ela começa, você acabou com a sua vida, olha o que você fez para você, né? Eu tô achando que você tá grávida. E começou a trazer muitos dos julgamentos que as meninas que engravidam, né, acabam ouvindo, né? E são julgamentos que têm um teor muito pesado, de você acabou com a sua vida, né? Você agora vai ser mãe, espero que você não tenha um filho atrás do outro. Um peso e, assim, muito grande, né, que traz. Peso grande, E na ocasião, eu acho que eu não falei isso para você da primeira vez, mas eu fui me lembrando de algumas coisas assim. Na ocasião, meu irmão estava sentado na cama, e o meu irmão trouxe a mesma fala de julgamento da minha mãe. Eu lembro que isso foi uma questão que pesou muito para mim, como se meu irmão, mais novo do que eu, estivesse julgando e trazendo para mim o que é certo fazer da vida, né? Seu irmão com 11 anos. Como se a minha voz ali fosse insignificante naquele contexto. Então, assim, ninguém me perguntou o que houve, como houve, o que eu precisava, como que eu estava, né? E aí, e agora? Vamos pensar que ninguém trouxe isso. Primeiro porque a gente está falando de uma criança de 11 anos sentada ali, né? Então ele não teria essa possibilidade, essa capacidade de trazer esse acolhimento, mas da minha mãe também. Eu lembro que eu engravidei, assim, eu tinha de namoro 4 meses, mais ou menos, 5 meses. A gente tinha começado a namorar, 3 meses depois a gente terminou. E aí, quando nós voltamos, né, teve essa questão do interesse sexual, né, do ato sexual, e ali foi quando a gravidez aconteceu. E aí eu também me lembrei de uma outra coisa, né? Eu falei para você que a gente às vezes planeja, né? O adolescente às vezes pode não saber conscientemente o que ele está fazendo, mas às vezes tem uma necessidade de sair daquela realidade que ele está vivenciando, né? Então, no caso do rapaz, que é o pai da minha filha, né? Ele não tinha conhecimento do pai dele, ele não sabia quem era, ele era desejoso por ter uma família para que ele exercesse esse lugar de pai. E na época os meus pais estavam separados, eu também estava nesse processo meio que de entender onde é que eu estava, né? O que tinha acontecido com o meu mundo.
Então, eu lembro da gente ter tido uma conversa muito voltada para esse lugar. Mas eu lembro que dos assuntos que foram levantados quando a gente pensou, né, em ter essa relação, porque era a minha primeira, mas não era a primeira dele, era como se fosse, eu vou falar como prova de amor, mas parece um pouco estranho, né, as jovens ainda acreditarem nessa história da prova de amor, mas na ocasião era como se fosse assim: você não gosta de mim? A gente não tá junto? Que medo você tem? Né? Tá com medo de quê? Né? Então, assim, esse lugar muito voltado para o que o carinha tá falando, né? Então, isso teve também na minha realidade. E aí, ok, aí eu engravidei, descobri a gravidez, né? Minha mãe descobrindo a gravidez. Eu também, muito inocente, eu acho que eu falei isso para você, a minha menstruação tinha vindo, foi um dos sinais que minha mãe pegou e esperou mais 2 para poder me chamar para conversar. A minha menstruação tinha vindo, mas tinha ido embora no mesmo dia, e eu inocentemente falei para minha mãe, né, mãe, olha só que estranho, minha menstruação veio e já foi embora, né, e era um sinal da gravidez, né, então isso também aconteceu, mas ok, depois que o caos se formou ali naquele momento, eu lembro que durante uma semana minha mãe pouco falava, chorava muito, né? Ainda chorava muito pela separação também. E eu fiquei assim, bem mexida. Eu não lembro muito bem se eu fiquei muito trancada no quarto, eu não lembro. Mas eu lembro que eu fiquei muito mexida, eu pouco saía. Né? Antes eu tinha muitos amigos, então eu pouco ia atrás desses amigos para conversar, para falar. Fui para o médico, fiz o exame, estava grávida ali, tudo muito certinho, né? Para começar o pré-natal. E começou, então, a comunicação de falar para o pai, falar para a família, falar para os amigos, né? E, assim, um lugar também muito voltado para julgamento, no caso, principalmente do que os meus amigos iam falar. O peso, para mim, era muito maior do que dos meus... o peso, para mim, era maior do que vinha dos meus amigos, do que propriamente do que havia do meu pai ou da família, por exemplo, do meu pai, né? Porque como eles tinham se separado, eu tinha projetado nele tudo que eu não queria mais ter de contato, né? Então pouco importava para mim o que ele pensava sobre aquilo. Mas os meus amigos eram muito importantes para mim naquele momento. Então eu fiquei com muito medo do que ia acontecer, né? Eu ia contar, eu era a primeira adolescente grávida daquele bairro ali, daquele conjunto. Então eu contar, os vizinhos passarem na rua, ou eu passar na rua e me encontrarem ali a barriga crescendo, sabe? E assim, era o assunto do bairro, né? O assunto do bairro. A exposição ali, coloca a Marcela grávida ali, todo mundo passando, olhando e julgando, né? Tendo esse poder de fala sobre o que estava acontecendo comigo. Então, assim, eu fiquei com muito medo, mas alguns amigos, não foram todos, alguns amigos pontuais foram muito importantes, né? Ficaram bem abalados com a história também, né? Mas também eram abalados com curiosidade de, nossa, vai ter uma grávida na nossa idade, vai ter um bebezinho muito... Então tinha uma certa fantasia e um peso da realidade ali. Mas eu ouvi de algumas amigas que não poderiam mais ficar perto de mim porque o pai não queria, porque como pode, né? Uma menina dessa idade engravidar, ela não é uma boa amizade para você andar. Como se fosse uma má influência, né? Naquele momento. Uma má influência, algo que, eu tô grávida, se eu encostar em você, você fica grávida também, né? É como se fosse isso. Então, esse lugar existiu, mas a minha mãe, mesmo tendo todo o julgamento que teve, né? Ela foi uma... Você acha que ela se culpou muito, assim, pela situação? Ela foi muito culpada pelo meu pai, né? E pelas pessoas que não entendiam o que estavam acontecendo. Então, primeiro ela foi culpada pela separação, e agora tá vendo ela se separou, eles se separaram, mas a culpa caindo nela, e agora a filha, olha lá, não olhou a filha, não tomou conta da filha, não cuidou da filha, e a filha engravidou, entendeu? Então, ela foi muito culpada. Eu não sei te dizer se em algum momento ela se culpou, eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Na verdade, eu acho que ela até me culpou, né, da gravidez. Olha o que você fez, né? Então, assim, não foi um processo de o que eu fiz para isso acontecer. Na fala dela, a culpa, pelo menos assim, eu lembrando e eu pensando hoje, não sei se isso rondou o sentimento dela, sabe? Eu precisaria perguntar, eu posso perguntar e te falar depois. Então, assim, ficou muito obscuro esse lugar, né? Porque fica tudo muito incerto, para uma mulher adulta já seria incerto, né? É muita insegurança que acontece.
eu tive a sorte de já ter terminado o ensino médio. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, que foi quando eu engravidei, mas eu descobri a gravidez, já tinha finalizado o ano letivo. Alguma coisa assim, Jéssica. E aí, quando finalizou o ano letivo, né, que aí para o outro ano, que eu já teria finalizado o ensino médio, que a gravidez começou a se revelar mesmo. Então, eu estava no pré-vestibular, e aí eu quase não conseguia ir para o pré-vestibular, e no pré-vestibular também aconteciam algumas situações onde eu me sentia muito exposta. Por exemplo, na aula de biologia do pré-vestibular, o professor me citava como exemplo quando falava sobre reprodução, né? Então, assim, uma forma sutil de brincar, mas que eu não queria estar nesse lugar, né? De ser o exemplo, né, do que não fazer ou do que fazer. Não era ser mais exposta, né? E aí eu lembro que eu comecei a ficar sem vontade de ir para o pré-vestibular, e estudar sempre foi algo muito importante para mim. Eu sempre amei estudar. Tinha planos, né, de fazer faculdade, de passar para um vestibular, né, de uma universidade federal, enfim, de uma universidade pública. Então teve essa situação do pré-vestibular, aí eu comecei a ficar sem vontade de ir. Aí na época minha mãe ficava: agora como é que vai ser? Você é grávida, você não indo, né? Assim, meio que me exigindo que eu fosse, mas para mim era muito difícil. E também tinham as questões orgânicas, né? Muito enjoo, muito sono. Então parecia que não era aquele momento ali, não era para eu estar ali. E eu acho que eu me sentiria diferente se o lugar fosse mais acolhedor, e não era tão acolhedor. E a gente também está falando de um pré-vestibular num contexto de pessoas que tinham um poder aquisitivo, um poder econômico, né, privilegiado, era mais elevado. Eu não tinha esse poder econômico, né, mas eu tinha uma tia que me ajudava, né, a pagar alguns projetos de vida, então ela dividia com meu pai o estar ali. E aí, para mim, era sempre como se eu fosse a chacota daquele grupo, né? Então era um grupo que tinha dinheiro, um grupo que saía, um grupo de adolescentes naquela época que você começa a fazer grupos sociais para sair, para fazer alguma coisa ou outra, e eu estava num contexto totalmente diferente, sendo inferiorizada ou me sentindo inferiorizada, né? Então eu saí do pré-vestibular, tentei fazer o vestibular, passei na primeira fase, não sei se eu te falei isso, acho que sim. Passei na primeira fase do vestibular. Eu acho importante falar isso, porque quando a gente fala de gravidez na adolescência, a gente está falando de paralisação dos sentidos de vida, né? Pela fala de você acabou com a sua vida. Então, eu lembro que eu fiz o vestibular, passei na primeira fase do vestibular, e na segunda fase eu não fui, também enjoo, né, muita indisposição, não fui. E de verdade eu pensei que aquilo não fosse mais para mim. Porque a ideia que eu tinha na cabeça agora ferrou, eu não tenho mais o que fazer, agora eu só tenho, né, que cuidar desse bebê que vai nascer. Só que também teve um momento de um momento muito lúdico dessa gravidez, assim, na minha experiência, que foi, Jéssica, eu lembro, assim, de sair de casa correndo, com a barriga grande, até a casa de uma amiga, que foi uma das amigas que me deu apoio, né, na gravidez, era 1 ano, 2 anos mais velha, saindo da minha casa até a casa dela, que não era tão distante, igual criança, quando sai para poder chamar a amiga para brincar, mas eu com uma barriga de grávida, sabe? Assim, fazendo planos. Então, quando a gente estiver aqui conversando, ela vai estar aqui junto, vamos falar sobre o nome dela. Então, esse lugar de criar um nome da minha filha, de olhar para a gestação de uma forma diferente, foram essas amigas que apoiaram, que me ajudaram a olhar para essa gravidez também de uma forma um pouco menos dolorosa, né? Então, já chamavam pelo nome, eu já sabia o nome desde o início, né? Ana Luísa. Então, a gente chamava Aninha, a Aninha está aí dentro, nossa, a Aninha começou a mexer. Como é que vai ser? Vai ser Aninha, e era uma menina mesmo. Então, teve essa parte lúdica da brincadeira, né, de uma menina de 16 anos grávida, né, apoiada por outras meninas.